Tá, qual que é o melhor investimento? Tesouro Selic, CDB 100% do CDI ou um fundo DI? Hoje tem a lista dos 3 investimentos mais famosos para reserva, com um ranking para descobrir quanto rende a grana aplicada em cada uma dessas opções. Em todas essas alternativas dá para começar do absoluto zero, e depois de assistir esse vídeo você vai estar bem preparado para não perder dinheiro, independentemente da escolha que você fizer. Aquela desculpa de não saber onde investir acaba aqui, e você ainda vai estar dando um passo a mais rumo à sua liberdade financeira. Eu sou o Sazito Sperandio e esse é o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo aqui embaixo você não perde nenhum vídeo novo, porque tem vídeo todo dia, dos mais curtos aos mais completos. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo especial que nem esse aqui. E nessa semana a gente já falou das 10 ações que rendem mais do que o Tesouro Direto. Economiker Raiz, já deixou o like. E se tá chegando agora e não conhece a gente, não esquece de deixar o like a hora que você falou, caramba, gostei desse cara aí. Bora lá então? E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vidão e olha a dúvida do Francisco Reinaldo que ele me mandou lá no grupo do Telegram. Fundo DI, Tesouro Selic, CDB 100% CDI. Onde aplicar o cash para 720 dias? Esse vídeo é para fazer uma análise completa e mostrar o meu ranking de qual é a ordem de preferência desses investimentos. Mas como que ficaria o seu ranking para reserva de emergência? Primeiro lugar para CDB 100% CDI, para Tesouro Selic ou Fundo DI? E o segundo e terceiro lugar? Comenta aqui embaixo. O Tesouro Selic, ele tem uma rentabilidade que é sempre igual a Selic, que eu tô mostrando agora na tela, mais um bonuzinho. O Tesouro Selic 2029, por exemplo, vai render a Selic mais 0,17% ao ano, tem aplicação mínima de R$ 139,91, tal, tudo que você já sabe. Por conta desse bonuzinho, a rentabilidade dele na prática costuma ser entre 102% e 103% do CDI. Só que tem um lance que esse investimento tem uma taxa que os CDBs não tem, que é a taxa de administração da B3, que é de 0,2% ao ano. Você está isento disso para qualquer saldo até R$10.000 aplicados. Passou de R$10.000, por exemplo, você já tem lá um saldo aplicado, incluindo a grana que rendeu de 11 mil, você vai pagar esse 0,2% sobre os R$1.000 excedentes. Os R$10.000 vão continuar isentos. E para fazer a simulação, o pulo do gato mora que quanto mais a sua grana cresce, menor tende a ser essa vantagem em relação a um CDB 100% do CDI. Até os 10 mil, o Tesouro Selic vai ser equivalente a um CDB de 102, 103% CDI, como eu disse. Só conforme a grana cresce, essa vantagem diminui até que chega um ponto em que um CDB de 100% começa a render mais. Sem lenga-lenga, vamos fazer uma simulação aqui. Vou colocar que eu tenho R$5.000 para investir e não vou ficar fazendo aportes mensais. Só pra gente ter uma ideia até que ponto o Tesouro Selic vale a pena em termos de rentabilidade. Tenho que clicar necessariamente em alterar parâmetros, porque a base de comparação aqui do Tesouro é para gerar desvantagem aqui pro CDB, tá vendo? Ele usa 82% do CDI. Então vou mudar para 100%, aplicar esses novos parâmetros. E aí você vai ver, olhando as duas colunas que importam aqui do gráfico, que em termos líquidos, já descontando impostos, e nesse caso não tem taxa da B3, tá vendo? Os 5 mil que você tem aplicado vão virar lá no vencimento 7.575 no Tesouro Selic. E no CDB, 7.511. Então esse valor é vantagem para o Tesouro Selic. Agora vamos ver uma grana maior, R$25.000. Essa grana teria dado um belo lucro, praticamente R$12.500. Ia virar 37.585 no Tesouro Selic, 37.557 num CDB 100% CDI. Tesouro Selic ainda ganha até R$25.000. Será que com 35 mil o jogo vira? Essa grana teria virado 52.567 no Tesouro Selic, lá no vencimento, e 52.580 no CDB 100% CDI. Não é um retorno muito maior do que no Tesouro Selic, mas você viu que passou de um certo volume de grana investida, o CDB já vale mais a pena em termos de rentabilidade. Porque se for falar em termos de segurança, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, acima de qualquer CDB. E falando nele, para um CDB ser comparável ao Tesouro Selic, ele tem que ser atrelado ao CDI, ou seja, pós-fixado, porque o Tesouro Selic é pós-fixado, tem que ter liquidez diária, senão já não se compara mais com ele, afinal a gente está falando de aplicações para reserva de emergência. E eu, pessoalmente, quando invisto em CDBs, mesmo esses mais seguros, com liquidez diária, tal, etc., eu diversifico porque, apesar de ter proteção do FGC até 250 mil, vai que a instituição financeira que emitiu aquele CDB vai à falência. Você vai receber sua grana de volta, mas pode demorar de 1 até 3 meses. Então, se você botar toda a sua reserva de emergência num único CDB, você não vai perder sua grana. Aí vai que você precisa dela justamente nesse período que o FGC toma para devolver sua grana. A reserva é feita para você ter grana a hora que você precisar, sem esquentar a cabeça. A Yoyo, que também grava uns vídeos aqui no Economic, investiu R$10.000 na prática, de verdade, lá no Nubank, para mostrar quanto que rende. Esse vídeo, inclusive, faz parte de uma playlist que a gente abre conta em vários bancos, várias corretoras, mostra se vale a
a pena ter conta lá e como que funciona para investir. Os 10 mil investidos pela IO na prática no Nubank estão tudo aqui em cima. Esse vídeo tá bombando. E um fundo DI então, leva vantagem ou sai perdendo? Um fundo DI é um fundo de investimentos em que tem um gestor cuidando de escolher quais são os investimentos que vão entrar ali naquela carteira e você passa a responsa para ele. O objetivo de um fundo DI é ter uma rentabilidade um pouco maior do que 100% do CDI, mas também pode ser menor. Ele vai investir não apenas no Tesouro Selic, mas em outros títulos privados, como CDBs, debêntures, etc, de várias empresas. Um fundo DI que tem um outro nome e com certeza você já ouviu falar, é o fundo no reserva imediata. Ele é sim um investimento de baixo risco, você consegue investir a partir de R$100, não é propaganda, viu? E ele até te fala, ó, tem a possibilidade de superar o CDI ao longo do tempo. Desde que ele foi criado em janeiro de 2022, esse fundo já rendeu 18,35%. E aí o bicho pega! O equivalente a 95,1% de CDI, rendendo menos de 100% de CDI. Talvez você se lembre daquele lance da Americanas, que foi à falência, teve aquele super escândalo de 40 bilhões de reais que sumiram lá dos caras. O fundo do Nu tinha algumas debêntures da Americana que no final das contas sofreram com isso e deram um calote. Daí a rentabilidade caiu. Ficou 95% de CDI. Não é assim um negócio horrível, mas não é bom, né? Tipicamente a rentabilidade dele costuma ser ao redor de 100% de CDI e com o objetivo de superar, mas por conta disso deu uma bela atrapalhada. E qualquer fundo DI, para servir de comparação, tem que ter liquidez imediata, senão não serve para reserva de emergência. Esse tem. Outra característica é que se você tá pensando em reserva de emergência e tem opções tão boas como CDBs, 100% do CDI, alguns rendem até mais, Tesouro Selic, sem pagar taxa, eu diria que você não poderia pagar taxa de administração nenhuma num fundo DI. Só que olha a taxa de administração do fundo no reserva imediata, 0,30% ao ano. Isso atrapalha um pouquinho, ele dá um retorno na prática superior a 100% do CDI, mas o administrador do fundo tá aí para isso. Antes da gente ir para a segunda parte da pergunta do Reinaldo, que é onde aplicar para 720 dias, vamos falar do meu ranking aqui para reserva de emergência. Em primeiro lugar, eu deixo o Tesouro Selic. Ele pode até render menos que um CDB 100% CDI depois que passa um certo nível de grana investida, mas o objetivo da reserva de emergência é você poder contar com a grana a qualquer hora, ficar tranquilo sabendo que tem aquele dinheiro. E a diferença de retorno não é grande coisa assim. É pouco se você ficar até 2029, você viu na simulação. Em segundo lugar, eu botaria um CDB de liquidez diária 100% do CDI. Ele pode até render um pouquinho mais do que o Tesouro Selic se você tiver uma grana muito grande, só que tem que ficar diversificando. Eu ainda prefiro o nível de segurança máxima do Tesouro Selic. Em terceiro lugar desse ranking tem os fundos DI. Eles podem render mais do que todas essas opções aí? Podem, só que, cara, você tem que ganhar autonomia nos investimentos e investir por conta própria, começando pela reserva de emergência. Fundo DI pode ser legal, é sim uma boa opção para primeiro passo. Nenhuma dessas opções que eu tô falando é ruim, mas eu elencaria dessa maneira. E aí, como que ficaria seu ranking aqui nos comentários depois dessa conversa? Mudou alguma coisa? E onde aplicar essa grana para 720 dias então? Bom, se você precisa de liquidez diária, que aí já não é o caso de, pô, posso deixar por 720 dias por 2 anos praticamente, eu acabei de dar a resposta onde você tem que deixar, dando o meu ranking. Pulando já direto para o investimento muito mais à frente, bem mais avançado, eu vou comentar com vocês da Inco, que você encontra investimentos rendendo até 22% ao ano. Só que, por que eu tô falando que ele é bem avançado? Porque não tem FGC, são considerados alternativos e é recomendável para quem pelo menos já diversifica bastante na renda fixa, passando por Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, inclusive de vencimentos bem distantes, incluindo na carteira também títulos de renda fixa privada como CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAS e talvez até debêntures antes de ir para isso aqui. É um investimento que pode render bastante. Nessa simulação aqui, R$500 em 12 meses teriam virado 622. Sim, é um investimento alternativo de renda fixa que na prática está fomentando algum empreendimento. Por exemplo, nesse caso aqui é a construção desse prédio que vai render 100% CDI mais 6% ao ano. Só que se esse empreendimento aqui, Palácio Saldanha, passar por uma dificuldade e der o calote, não tem FGC, não tem isso. O próprio prédio funciona como garantia que pode ser executado, vendido para devolver a grana para os investidores, mas você percebeu que o risco já é um pouco maior, embora o retorno seja bem legal também. Se você ficou curioso, eu tô deixando o link da Inco aqui na descrição do vídeo. Com a reserva de emergência em dia, quais seriam os próximos investimentos numa trajetória prudente a se fazer? Eu começaria pelo Tesouro Pré-fixado e pelo Tesouro IPCA. O pré-fixado hoje mais curtinho tá rendendo 10,29% ao ano, com R$32 você já consegue investir. E o Tesouro IPCA 29 tá rendendo IPCA mais 5,53, mas tem rentabilidades maiores, como você tá vendo. O 45 tá em 5,78 acima da inflação.
inflação. O recomendável é ir dessa maneira mesmo, dos mais curtos para os mais longos. Primeiro porque suas metas, os objetivos que você tem com cada grana investida, tem um grau de imediatismo. Vai acontecer primeiro de você usar a grana para aquela viagem que você vai fazer ano que vem, daqui 2 anos, do que a sua aposentadoria daqui a 15, 20, 30 anos. Além disso, você investir de maneira escalonada dos mais curtos para os mais longos, se você não gastar essa grana, você vai começar a ter um fluxo de vencimentos que de tempos em tempos você vai receber sua grana de volta e vai poder reaplicar nas melhores oportunidades do momento. Lembrando, preferencialmente se planejando para ficar até o fim, porque resgatando antes tem marcação a mercado que pode dar um lucro, mas também pode dar prejuízo. Eu evitaria títulos como esse, ó, IPCA 2055 com juros semestrais, o pré-fixado 2033 com juros semestrais, porque aqui ele vai te pagar rentabilidade em vez de tudo no fim, 2 vezes por ano. Só que essa grana incide mais imposto de renda nos 3, 4 primeiros recebimentos, porque tá naquela faixa de imposto de renda maior, que é inferior a 2 anos, e a grana que você recebe sai do efeito bola de neve dos juros compostos. Em seguida, eu iria para títulos de renda fixa privada. Aqui no app Renda Fixa tem bem claramente o que eu quero dizer, que títulos de renda fixa privada tem que render mais do que o Tesouro Direto. Por exemplo, pós-fixados estão rendendo 121% do CDI, muita coisa. Olhando só para pré-fixado, tem CDB rendendo 14% ao ano, mais do que isso na verdade, bastante acima dos 10 e pouco lá do Tesouro pré-fixado. E para IPCA também tem CDB rendendo IPCA mais quase 9% ao ano. No Tesouro IPCA tá IPCA mais 5%. Então os próximos passos é começar a diversificar em renda fixa privada, mesma lógica, dos mais curtos para os mais longos, só que nesse caso você tem que ficar até o fim do vencimento. Não tem liquidez diária, a não ser que seja um CDB para reserva de emergência, por exemplo. E se você precisar de qualquer maneira resgatar antes porque pintou uma emergência, você pode não conseguir resgatar ou resgatar com um baita de um preju que costuma ser da ordem de 30% em relação ao valor esperado para aquele período. Seja qual for o seu investimento, você vai precisar de uma corretora para aplicar a sua grana. Aqui em cima tem um review completo mostrando se vale a pena ou não investir na XP. Aqui embaixo tem mais detalhes de simulações para valores diferentes entre investir em CDBs dos mais variados e no Tesouro Selic. Clica aí. Lembrou do like aqui embaixo, né? Então clica nessa bolinha e vira um Econo Iker raiz.